Parágrafo 484. A anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. A resposta divina à sua pergunta, como se fará isto, se não conheço homem algum? Lucas 1:34. É dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. Lucas 1:35. Parágrafo 485. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente, Ele que é o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em sua humanidade proveniente da sua. Parágrafo 486. Ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo desde o início de sua existência humana, ainda que sua manifestação só se realize progressivamente. Aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos. Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Atos 10:38. Parágrafo 487. O que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo, mas o que a fé ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, sua fé em Cristo. Parágrafo 488. Deus enviou seu Filho, Gálatas 4:4, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu Filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas 1:26-27. Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Parágrafo 489. Ao longo de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. No princípio está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno e a de ser a mãe de todos os viventes. Em virtude dessa promessa, Sara concebe um filho, apesar de sua idade avançada. Contra toda expectativa humana, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco, para mostrar sua fidelidade à sua promessa. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite e Esther, e muitas outras mulheres. Maria sobressai entre humildes e pobres do Senhor, que dele esperam e recebem com confiança a salvação. Com ela, filha de Sião por excelência, depois de uma demorada espera da promessa, completam-se os tempos e se instaura a nova economia. Parágrafo 490. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com os dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça.
Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Parágrafo 491. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isto que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Parágrafo 492. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que a qualquer outra pessoa criada, o Pai abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Efésios 1:3. Ele a escolheu nele, Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença no amor. Efésios 1:4. Parágrafo 493. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Parágrafo 494. Ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo, pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com a obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 37 a 38. Assim, dando à palavra de Deus o seu consentimento, Maria se tornou mãe de Jesus e, abraçando de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina de salvação, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Como diz Santo Irineu, obedecendo, se fez causa de salvação tanto para si como para todo o gênero humano. Do mesmo modo, não poucos antigos padres diziam com ele: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de Mãe dos Viventes e, com frequência, afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. Parágrafo 495. Denominada nos Evangelhos a Mãe de Jesus, João 2:1, 19, 25, Maria é aclamada, sob o impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a Mãe de meu Senhor, Lucas 1:43. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus,
Theotokos. Parágrafo 496. Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Assim, Santo Inácio de Antioquia, início do século II, estáis firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, Filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado na sua carne, à cruz, por nossa salvação sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente, como também ressuscitou verdadeiramente. Parágrafo 497. Os relatos evangélicos entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda compreensão e toda possibilidade humanas. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José acerca de Maria, sua noiva, Mateus 1,20. A Igreja vê aí o cumprimento da promessa divina dada pelo profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, Isaías 7,14, segundo a tradução grega de Mateus 1,23. Parágrafo 498. Por vezes, tem-se estranhado o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. Houve também quem se perguntasse se não se trataria aqui de lendas ou de construções teológicas sem pretensões históricas. A isso deve-se responder: a fé na concepção virginal de Jesus deparou com intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos não crentes, judeus e pagãos. Ela não era motivada pela mitologia pagã ou por alguma adaptação às ideias do tempo. O sentido deste acontecimento só é acessível à fé, que o vê no nexo que interliga os mistérios entre si, no conjunto dos mistérios de Cristo, desde a sua encarnação até a sua Páscoa. Santo Inácio de Antioquia já dá testemunho desse nexo. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor, 3 mistérios proeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. Parágrafo 499. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como a sempre virgem. Parágrafo 500. A isto, objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, Mateus 13,55, são os filhos de uma Maria discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria, Mateus 28,1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, consoante uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Parágrafo 501. Jesus
é o filho único de Maria, mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito entre uma multidão de irmãos. Romanos 8, 29. Isto é, entre os fiéis, em cujo nascimento e educação ela coopera com o amor materno. Parágrafo 502. O olhar da fé pode descobrir, tendo em mente o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Essas razões tocam tanto a pessoa e a missão redentora de Cristo, quanto o acolhimento desta missão por Maria, em favor de todos os homens. Parágrafo 503. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Jesus tem um só Pai, Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, filho de seu Pai, segundo a divindade. Por natureza, filho de sua mãe, segundo a humanidade, mas propriamente filho de Deus em suas duas naturezas. Parágrafo 504. Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, pois ele é o novo Adão, que inaugura a nova criação. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. 1 Coríntios 15, 47. A humanidade de Cristo é, desde a sua concepção, repleta do Espírito Santo, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. João 3,34. É da plenitude dele, cabeça da humanidade remida, que nós recebemos graça sobre graça. João 1,16. Parágrafo 505. Jesus, o novo Adão, inaugura por sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Como se fará isto? Lucas 1,34. A participação na vida divina não vem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. João 1,13. O acolhimento desta vida é virginal, pois esta é totalmente dada pelo Espírito ao homem. O sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus é realizado perfeitamente na maternidade virginal de Maria. Parágrafo 506. Maria é virgem, porque sua virgindade é o sinal de sua fé, absolutamente livre de qualquer dúvida, e de sua doação sem reservas à vontade de Deus. É sua fé que lhe concede tornar-se a mãe do Salvador. Maria é mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo do que concebendo a carne de Cristo. Parágrafo 507. Maria é ao mesmo tempo virgem e mãe, por ser a figura e a mais perfeita realização da Igreja. A Igreja torna-se também ela mãe por meio da palavra de Deus que ela recebe na fé, pois pela pregação e pelo batismo ela gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Ela é também a Virgem que guarda íntegra e puramente a fé dada a seu esposo. Resumindo, do parágrafo 508 ao parágrafo 511. Na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe de seu filho. Cheia de graça, ela é o fruto mais excelente da redenção. Desde o primeiro instante de sua concepção,
foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que é ele mesmo Deus. Maria permaneceu virgem, concebendo seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo de seu seio, virgem sempre. Com todo o seu ser, ela é a serva do Senhor. Lucas 1,38. A Virgem Maria cooperou para a salvação humana com livre fé e obediência. Pronunciou seu fiat, faça-se, em representação de toda a natureza humana. Por sua obediência, tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes.